Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, o ensinamento do nosso irmão maior Jesus Cristo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 144, chamada Ajudemos a Vida Mental, baseada numa passagem que está em Mateus capítulo 4, versículo 25, onde o apóstolo diz assim: E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século em século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada sempre será toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir o quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida eterna ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente, para a vitória da vida eterna. Essa lição é uma lição muito importante, ela acaba também complementando até um pouco sobre o que a gente falou, né, no vídeo da semana passada, onde a gente falou nos momentos de mais dificuldade, nos momentos das dificuldades da nossa própria vida, né, de procurarmos estarmos trabalhando a nossa serenidade, a nossa calma, a nossa tranquilidade, através de mantermos o equilíbrio. E para que a gente possa conseguir manter o equilíbrio, é essencial que nós tenhamos a nossa vida mental mais saudável. E como nós podemos fazer com que a nossa vida mental ela se torne um pouco mais saudável? Através dos nossos pensamentos. O que acontece é que nós não damos a atenção e o valor e o cuidado devido aos nossos pensamentos. Devido à correria do dia, em muitos momentos, a gente não para prestar atenção no que a gente está pensando. E o que acontece é que o pensamento, ele é energia, ele é fonte criadora. Como Emmanuel fala numa outra lição, ele, aos poucos, plasma em torno dos nossos passos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos querendo. É que como é algo que a gente não vê num primeiro momento acontecer, não é uma coisa visível aos nossos olhos, ou algo da qual a gente possa tocar, que a gente possa sentir, às vezes a gente não dá muito valor. Mas o pensamento ele é uma coisa tão importante que ele é uma fonte criadora. A gente cria em torno, em nossa volta, tudo aquilo que nós estamos pensando. Por isso a importância de mantermos bons pensamentos, pensamentos mais equilibrados. Porque ao mesmo tempo que nós podemos, como a lição fala, emitir esses bons pensamentos e assim estarmos nos ajudando e ajudando ao próximo, acontece também de nós estarmos recebendo essas energias das pessoas que estão à nossa volta, porque nós estamos todos interligados uns aos outros. O que acontece é que, por causa da sintonia e afinidade, nós conseguimos absorver pensamentos, digamos, de uma maneira mais fácil de umas pessoas ou de outras. Mas se aquilo habita na gente, tenha certeza que a gente vai reconhecer. Às vezes a gente pode estar num ambiente e, de repente,
surge um pensamento do nada, de nada a ver com o que a gente estava pensando ou com o que a gente estava fazendo. O que é isso? Da onde surgiu isso? Nada mais é do que nós, como antena, captamos o pensamento de alguém que estava ali. E como existe aquilo dentro de nós, de uma maneira, digamos assim, ou mais desenvolvida ou não, a gente capta isso e a gente registra. E aí vai para o nosso pensamento. Então, é importante estarmos cuidando do nosso pensamento, da nossa vida mental. Só que muitas vezes a gente acaba, devido à nossa correria e também devido às nossas más paixões, os nossos defeitos, a gente acaba, digamos assim, não tendo esses bons pensamentos, fugindo deles, né? Se deixando levar por outros tipos de pensamento. Mas o que... Aí Emmanuel ele começa a lição de um jeito muito interessante, quando ele fala assim: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede em todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. O que ele quis dizer? Por que ele trouxe o exemplo da procura de Jesus naquela época com Ajudemos a Vida Mental de hoje? Porque naquela época, quando Jesus estava conosco, era daquele jeito que nós procurávamos. Havia notícia que Jesus estava em alguma parte, alguma cidade, as pessoas que estavam interessadas iam buscá-lo para ver os milagres, ver as maravilhas da qual ele fazia, poder ouvir um pouco dos seus ensinamentos. Hoje é diferente, a gente não consegue encontrar Jesus fisicamente, mas é através do nosso pensamento que a gente consegue se conectar com o mais alto. E quanto melhor essa conexão for, mais a nossa vida mental é equilibrada, mais sadios e melhores são os nossos pensamentos. Por isso é essa a importância, é essa a busca que existe. Não buscamos fisicamente Jesus, mas através dos bons pensamentos, daquilo que nós emitimos de bom em relação ao próximo, a gente consegue se conectar melhor com a espiritualidade. Aí vem aí Emmanuel traz um outro exemplo muito interessante, quando ele fala assim: inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século em século a busca e a esperança se intensificam. Isso quer dizer que o quê? Que durante essa comunicação que a gente tenta com a espiritualidade, sempre vai haver as dificuldades, sempre haverão as situações mais difíceis que vão fazer com que essa conexão ela possa diminuir, ela possa, digamos assim, se tornar mais fraca, mas ela nunca vai deixar de existir, porque estamos conectados direto com o Criador, com Deus, direto com a espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. Lá é a nossa verdadeira morada, não aqui. Então, estamos sempre sendo através de lá. O que acontece muitas vezes é que nós, devido às nossas falhas, devido àquilo que nós fazemos muitas vezes, a gente acaba o quê? Se afastando da espiritualidade, se afastando de Deus e Jesus através, muitas vezes, das nossas más paixões, dos nossos defeitos, da influência que as outras pessoas exercem em nós. Então, muitas vezes a gente acaba se afastando, mas somos nós que nos afastamos. Não tem aquela frase que muitas vezes a gente fala: Deus se esqueceu da gente, se esqueceu de mim, se esqueceu de nós? Não é verdade, somos nós que nos afastamos deles. Somos nós que nos afastamos momentaneamente da espiritualidade. Mas lembre-se, isso é algo momentâneo, isso é apenas por um tempo. A própria vida, as dificuldades vão fazer com que haja essa nova reconexão com a espiritualidade. Em tempos estaremos fazendo isso, como o mesmo Emmanuel fala aqui na lição. Por isso a importância de nós estarmos o maior tempo possível com bons pensamentos, pensamentos mais equilibrados e melhores, para que essa conexão seja melhor, para que a espiritualidade possa interferir na nossa vida de um jeito mais saudável, inspirando sempre situações e soluções para os nossos problemas baseadas no bem, baseados em algo da qual a gente possa aprender. Porque é só a gente pensar, quando nós estamos com pensamentos não muito bons, aqui, naquela agitação, naquela correria, muitas vezes a gente não consegue encontrar a solução daquele nosso problema. E quando a gente, às vezes, se afasta daquele problema por um momento, é como se alguma coisa viesse na nossa cabeça e colocasse aqui dentro e a gente consegue achar, muitas vezes, a solução para aquilo. Nada mais é do que a gente conseguiu se conectar melhor, a gente saiu daquela confusão mental e a gente equilibrou, serenou mais um pouquinho o pensamento, a espiritualidade foi lá e conseguiu agir. E muitas vezes é assim na nossa vida. E às vezes a gente acaba, pela nossa correria, pelas nossas más paixões e defeitos, a gente não dá muito valor. Ou a gente acaba deixando isso para depois, ou a gente não dá a importância que a gente deveria dar.
e aí a gente acaba se desequilibrando muitas vezes, se deixando levar principalmente pelos maus pensamentos. E isso é uma coisa que vai fazer com que a gente desenvolva em nós o quê? Maus sentimentos. Então é isso que a gente precisa estar atento, porque como a gente está conversando, quando a gente, por exemplo, está na correria, ou de repente está passando por um momento difícil, está naquele desespero, qual geralmente é o sentimento que a gente tem? Falta de fé, cansaço, falta de esperança, desânimo. Quantas vezes a gente não se sente assim? Tudo por quê? Porque através do nosso pensamento, que não tem sido muito bom, a gente acaba o quê? Alimentando sentimentos que também não são muito bons. Mas do mesmo jeito que eu posso lidar com esses sentimentos que não são muito bons, eu consigo transformá-los também, através do meu pensamento. Quando eu começo a ter pensamentos um pouquinho mais positivos, um pouquinho mais voltados para o bem, um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de paciência, eu consigo desenvolver, eu consigo ter esses pensamentos melhores que vão me ajudar a me equilibrar e vão fazer com que eu passe o dia melhor, lide com as dificuldades de um jeito melhor, que não seja tão pesaroso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da lição, mas percebam, façam essa reflexão. Como é o meu dia quando eu tenho aqueles pensamentos, às vezes até maus pensamentos mesmo, de rancor, por algum problema, por alguma situação, rancor, às vezes raiva, às vezes de incompreensão. E quando eu tenho um sentimento um pouco melhor, como é o meu dia? O meu dia não é mais leve? Então, é algo para a gente estar prestando atenção. Às vezes a gente acha que começa aqui dentro do coração, mas às vezes começa aqui, dentro da nossa cabeça, através do nosso pensamento. Quando a gente muda essa sintonia, a gente consegue mudar o que está aqui dentro também, a gente consegue equilibrar melhor. E assim a gente atrai para nós a ajuda da espiritualidade de um jeito melhor, de um jeito mais simples. Continuando a lição, Emmanuel fala: não nos esqueçamos, pois, de que abençoado sempre será toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Isso é uma outra coisa também muito importante. Às vezes a gente acha que essa nossa ajuda, que para a gente ajudar, logo que a gente precisa estar bem. Então, a gente, estando com essa nossa saúde mental um pouco mais equilibrada, um pouco melhor, a gente não só nos ajuda, como a gente consegue também ajudar as outras pessoas. Muitas vezes a gente acha o quê? Que essa ajuda, que essa influência que a gente pode fazer em relação às outras pessoas é apenas para as pessoas que, por uma posição social, elas estão, digamos assim, mais acima, que elas conseguem, digamos assim, influenciar um número de gente de uma vez, um maior número de gente de uma vez, né, vamos dizer assim. E, na verdade, isso não quer dizer que apenas elas podem fazer isso, não. É lógico que o quê? E a gente tem aprendido. Quanto mais a gente mais recebe, mais responsável por aquilo que a gente é. Então, dependendo daquilo que eu tenho, né, digamos assim, de mais responsável eu sou por aquilo. Se eu sou uma pessoa com uma inteligência mais desenvolvida, mais responsável eu sou em ajudar com essa inteligência as outras pessoas a desenvolver as inteligências delas. Não usar em nosso próprio benefício, que é o que infelizmente acontece. Usando esse exemplo da influência que as outras pessoas têm, muitas pessoas acabam usando essa sua influência para, digamos assim, atender aos seus interesses próprios, não para ajudar as outras pessoas. A gente vê isso, a gente está no século XXI já, e a gente ainda vê muito isso, muitas dessas pessoas com esse poder de influenciar as outras, ao invés de influenciar, inspirando as pessoas, compreensão, tolerância, paciência, amor, elas influenciam outra coisa. Elas influenciam o quê? Se a pessoa pensa diferente de você, essa pessoa é sua inimiga. Quantas vezes a gente, infelizmente, não vê essas situações? Então, não é porque essas pessoas elas estão numa situação de poder influenciar mais pessoas que elas são, sim, mais responsáveis e elas vão responder por isso. Mas isso não quer dizer que nós, estando aqui no nosso cantinho, aqui no nosso quadradinho, a gente também não possa influenciar as outras pessoas no bem. Mas como a gente consegue influenciar as outras pessoas? Através do quê? Aí Emmanuel, ele continua a lição falando exatamente sobre isso. Quando ele fala assim, boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para a coletividade, aprenda a pensar na extensão do bem, é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina.
Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação das páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Então, é justamente através desses exemplos, né, que Emmanuel nos traz, que são apenas alguns deles, que a gente consegue ajudar as outras pessoas, influenciando as pessoas a terem também bons pensamentos. Através do quê? De boas leituras, através de bons programas, através de boa música e talvez o principal exemplo, com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Porque foi assim que Jesus fez quando ele esteve encarnado, quando ele esteve aqui conosco. Jesus ele transmitiu vários ensinamentos, vários conhecimentos, mas estamos aqui conversando sobre todos eles até hoje, por quê? Porque Jesus, mais do que ele nos trouxe, nos transmitiu, ele vivenciou tudo aquilo. Então, é com a nossa vivência, é com o nosso exemplo, com a nossa atitude no nosso dia a dia, que a gente inspira as outras pessoas a também a fazerem a reflexão, a mudança da qual elas precisam no tempo certo delas. Então, é justamente com essa nossa boa atitude, principalmente voltada para o bem, principalmente quando a gente consegue responder o mal com o bem, que a gente vai fazer com que essa pessoa reflita. Por que o mal com o bem? Porque a nossa tendência, nós somos seres que estamos em um momento ainda muito de condicional, né? É tudo muito toma lá da cá ainda, é tudo muito como a lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. Aqui sai de acordo com como aqui chega. Se alguém transmite boa coisa até aqui, daqui vai sair boa coisa. Se coisa não tão boa assim chega aqui, coisa não tão boa assim sai daqui. Então, é muito ainda, nós ainda somos muito assim, né? A gente ainda é muito condicional, tanto no amor, quanto no perdão, e quanto nas nossas atitudes com o próximo. Então, quando a gente consegue responder esse mal com bem, ou em situações diferentes, situações onde, por exemplo, as pessoas, a maioria delas se deixariam levar pela ansiedade, pelo desespero, e a gente tem um comportamento mais sereno, mais tranquilo, isso chama a atenção das outras pessoas. E como nós conversamos na semana passada, ter calma, ter tranquilidade, serenidade, não quer dizer que vamos tentar ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. É trabalhar, é realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível, que essa paz, a serenidade e essa tranquilidade vão nos dar o equilíbrio necessário para que a gente consiga sair daquela situação de uma melhor maneira. E isso as outras pessoas enxergam. Né? E o pensamento, ele tem tanta força, e ele é tão, assim, forte, que muitas vezes a gente não para pensar, mas quando a gente está num lugar, por exemplo, numa fila do banco, na fila da padaria, na fila do mercado, se tem aquela fila enorme, de repente acontece alguma coisa, para lá o caixa. E aí, o que acontece? Um reclama, o que acontece com o resto da fila? Todo mundo começa a reclamar. Porque todo mundo absorveu aquele pensamento. O diferencial, o que é? É você fugir daquilo. É você não dar força àquilo. E isso que é importante. E isso que nos ajuda não só a ter essa saúde mental da qual nós estamos conversando, como melhora essa ligação da qual Emmanuel falou lá no parágrafo anterior, onde ele fala, para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Porque, na verdade, a comunicação, né, nossa, é de acordo daqui para lá, no sentido dessa saúde. Quanto mais equilibrado esse nosso pensamento for, melhor, mais fácil vai ser para a gente absorver a intuição e a ajuda da espiritualidade lá de cima. Como nós estamos conversando, a espiritualidade está sempre do nosso lado, a todo momento, a todo instante, eles estão sempre do nosso lado. A gente permite ou não essa comunicação, essa troca de ideias. Quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, focado só naquilo, ou às vezes o nosso pensamento está em coisas não muito boas, a espiritualidade não pode se aproximar, não tem como ela se aproximar, não tem como ela ajudar ali naquele momento. E aí, mais demorado é para a gente sair daquela situação. Às vezes, a espiritualidade tem que fazer alguns malabarismos, assim, sabe? Trazer pessoas, assim, da nossa vida que a gente nem esperava, que através de uma ideia, através de uma palavra delas, a gente consiga ter a inspiração para sair daquela situação. Tudo porque a gente não se abriu para receber. É igual um passe também. Às vezes a gente está lá na casa e vai receber o passe, se a gente não se abre para receber, a gente não vai receber. A energia vai, escorre assim, e a gente não absorve, porque o nosso pensamento não estava ali, nosso pensamento estava em outro lugar. Então, o quanto é importante a gente ter esse pensamento saudável para nós, para termos a nossa vida um pouco mais equilibrada, para que a gente consiga fazer os ajustes, para que a gente possa atravessar os desafios da melhor maneira possível, e com isso também ajudar o nosso próximo.
para que ele também tenha esses bons pensamentos, para que ele também se equilibre, porque assim também vai ser mais fácil para ele sair dos desafios, dos problemas dele. Mas como a gente está falando, a gente vai falar um pouco sobre isso, sem interferir, é inspirar, é ajudar, é fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo. A espiritualidade, ela ajuda muito no sentido de não dizer o que a gente deve fazer, mas ela fala, ela inspira muito através de perguntas. Se você fizer isso, você vai se sentir bem? Por que que isso aconteceu? Por que as coisas se transformaram desse jeito? Então, são perguntas para que a gente faça a reflexão, para que nós mesmos possamos sair dessa situação, para que nós mesmos possamos encontrar a solução, para que nós sejamos, digamos assim, que sejamos os merecedores ali, para que o mérito seja nosso, né? Para que não seja apenas a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Mas tudo isso depende de quando nós nos abrimos para receber essa ajuda, de quanto nós estamos abertos a receber. Quanto mais abertos estivermos para receber, com melhores pensamentos, a gente vai ver o quanto a nossa vida vai ser melhor, os nossos pensamentos vão ser mais equilibrados, e assim a gente vai poder ajudar o próximo justamente com tantos e outros mais exemplos daqui que Emmanuel nos traz. Caminhando para o final, Emmanuel fala assim: seja nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos das pessoas. Auxiliemos o companheiro a produzir o quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano do ideal, na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento é esclarecê-lo e sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo encontrará conosco Jesus, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Aqui duas coisas que a gente precisa refletir. Uma delas é, Jesus aqui, Emmanuel fala aqui, né, no sentido da gente estar orientando, da gente estar ajudando. Ajudar, orientar, não é interferir. Muitas vezes a gente vai lá e pega o braço da pessoa e fala assim, você está sendo obsediada, vamos para o centro espírita. E não é assim que as coisas funcionam. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu discernimento. Se a pessoa ela vive uma situação por qualquer motivo, existe um porquê. E na maioria das vezes, aquela vivência é necessária para aprendizado e evolução daquela pessoa. Quando eu vou lá e interfiro, ainda eu querer ser e estar dizendo de uma forma consciente ou inconsciente que eu sou melhor que aquela pessoa, eu estou interferindo e eu vou estar trazendo um pouco daquela situação para a minha vida. E por quê? Se a pessoa está passando por um momento difícil, muitas vezes, a maioria das vezes, existem espíritos que estão ali em sua volta que querem que a pessoa permaneça naquela situação difícil. E a gente vai lá e ajuda, e a gente vai lá e interfere, porque na nossa cabeça é ajuda, mas na cabeça deles a gente está interferindo. Eles vão querer saber, mas quem é essa pessoa que está aqui interferindo? O que essa pessoa está se metendo aqui? Aí o que eles vão fazer? Eles vão atrás da gente. E aí eles vão começar a mexer com a gente. E aí quem vai estar desequilibrado somos nós. Se nós não de uma forma direta, indiretamente. Às vezes eles atingem as pessoas que estão à nossa volta, procurando nos atingir. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Como Jesus disse, vigiai e orai. É orientar, é ajudar. É como Emmanuel fala na lição, a gente procurar ajudar a pessoa a refletir, a ter o próprio discernimento, a ela melhorar os pensamentos dela, para que ela, com a ajuda da espiritualidade, encontre saídas para os problemas dela, sem a gente precisar interferir, sem a gente precisar colocar a mão lá para a gente fazer pela pessoa. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. E uma outra coisa muito importante, que tem muito a ver com a lição, e até com a lição que a gente falou na semana passada, para a gente manter o equilíbrio, para a gente ter essa saúde mental, esse equilíbrio mental, é necessário muito cuidado com o nosso julgamento. Porque quando a gente julga, a gente vai lá e está se metendo na história. Porque a gente é cheio de querer julgar, a gente é cheio de querer ser juiz, a gente é cheio de querer, isso é certo, isso é errado, a pessoa não faz isso, faz aquilo, a gente é cheio disso. E quando a gente faz isso, a gente está interferindo naquela situação, a gente está trazendo elementos daquela situação para nós. A gente está se deixando muitas vezes levar pelo nosso orgulho, muitas vezes se deixando levar pela nossa vaidade, porque a gente acha que a gente é melhor que a pessoa, que a gente está numa situação melhor que a pessoa, e aí a gente toma para nós esses sentimentos, essas situações que não fazem muito bem, e a gente acaba se desequilibrando, porque na verdade é uma situação da outra pessoa. Mas como a gente não acaba julgando, né? E Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. E além disso, a gente não tem capacidade e evolução da gente julgar imparcialmente ninguém.
Então, a gente sempre, de acordo com o nosso olhar, a gente vai julgar as pessoas, então vai ser sempre de acordo com o nosso olhar. Mas quem diz que o nosso olhar é o correto? Em muitas das situações, a gente não sabe por que daquela situação, por que a pessoa toma aquela atitude, por que a pessoa apresenta aquele comportamento. A gente não sabe, a gente não viveu 100% do nosso tempo com a pessoa, a gente não sabe. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque justamente esse julgamento nos desequilibra. Porque na maioria das vezes a pessoa não vai fazer como a gente acha que é certo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai se desequilibrar. Como uma pessoa ainda toma essa atitude? Como a outra pessoa faz isso? Onde já se viu outra coisa? E é nisso que a gente acaba se desequilibrando. E aí a gente vai ver o quê? Que mais tarde, mais lá na frente, muitos dos nossos problemas que são causados no corpo físico, eles têm como nascedor o quê? Justamente esse meu pensamento através de sentimentos que não eram muito bons, que eu me deixei levar por sentimentos, assim, às vezes de raiva, de rancor, porque eu fiquei chateado, porque eu fiquei magoado e tantas outras coisas, e aí, como o meu pensamento, o que eu faço? Eu vou alimentando aquilo. E mais tarde aquilo vai se transformar o quê? Numa doença lá no meu corpo físico. Eu nem sei de onde surgiu, nem sei como apareceu. E quando a gente vai estudar e a gente vai ver, na maioria das vezes é o quê? Foram esses sentimentos ruins que estavam dentro de nós. E nós, com o nosso pensamento, a gente foi lá, alimentando aquilo cada vez mais. E ali depois se transformou em algo que manifestou até mesmo, começou a se manifestar no corpo espiritual e depois passou para o corpo físico. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esses nossos pensamentos. Quanto melhores pensamentos a gente tiver, a gente sabe que é difícil devido à nossa correria, devido ao nosso dia a dia, como mesmo a gente falou, há momentos que a gente não está prestando atenção, então a gente acaba absorvendo pensamentos de outras pessoas, né? E a gente nem sabe, a gente acha que é nosso e nem é. E às vezes a gente não presta atenção nisso, mas vejam a importância disso. Existe até um curso na casa que fala do pensamento, de tão importante que ele é. Então a gente precisa sim tomar cuidado com o que nós emitimos, como isso chega ao outro e como a gente pode se proteger e absorver o que vem do outro, que vem de melhor. Ter esse discernimento. A gente sabe que é difícil na correria do nosso dia, mas sim, é possível. E quanto melhor, e quanto mais nós estivermos prestando atenção nisso, e menos força a gente dá, né, para esses sentimentos ruins que nós conversamos aqui, e mais força no bem com as nossas atitudes, a gente vai não só estar nos ajudando, nos equilibrando, tendo uma vida mental melhor, e com isso a gente vai poder também ajudar o próximo nos desafios dele, também tendo bons pensamentos, pensamentos melhores, mais equilibrados, a gente vai ver o quanto a nossa vida vai se tornar menos difícil. Né? Não vamos por aí, não pode falar que a gente vai resolver todos os nossos problemas, mas a gente vai ver o quanto das soluções a gente consegue encontrar, muito através porque a gente se manteve equilibrado, a gente conseguiu manter bons pensamentos, pensamentos voltados para o bem, não se deixando alimentar por sentimentos e pensamentos não muito bons, e a gente vai ver o resultado da nossa vida no nosso dia a dia, na nossa colheita, nos próprios passos que nós damos nessa nossa encarnação. E a gente vai ver isso também na vida do próximo. Então, que a gente possa estar se olhando com muito amor, se cuidando de nós, cuidando dos nossos pensamentos, para que com eles também a gente possa inspirar e ajudar o próximo, tanto quanto nós queremos a nossa ajuda para nós nos sairmos das nossas situações difíceis da melhor maneira possível, que a gente possa ser também esse instrumento da espiritualidade na vida do próximo, de também estarmos ajudando ele a resolver os problemas, os desafios do dia a dia, e assim todos nós possamos estar caminhando com Cristo, né, conseguindo encontrar o Cristo através dos nossos pensamentos e através dos nossos comportamentos no nosso dia a dia. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição muito importante, uma lição que a gente ficaria aqui por horas aqui conversando, porque quando a gente fala de pensamento é um tema muito delicado e muito importante, que exige muito que a gente tenha conhecimento e preste muito atenção no que é transmitido, porque é muito importante, que nos ajuda muito, mas o essencial do que a gente precisa para o nosso dia a dia, a gente acabou aqui conversando hoje, que a gente possa estar prestando atenção e equilibrando o nosso pensamento, para nos ajudarmos e ajudarmos as pessoas a ter uma vida, uma passagem aqui na Terra melhor. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos, que seja uma semana muito equilibrada, cheia de saúde, e que a gente possa nos encontrar na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.